Muito bom dia, meus queridos amigos e amigas, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, essa semana tenha sido maravilhosa para vocês e a próxima seja mais incrível ainda. Vamos falar, assim, um pouquinho sobre o nosso mercado e hoje eu já vou falando, ó, gente, eu não vou poder bater muito papo, a gente vai direto ao ponto porque eu tenho compromissos já, deveres me chamam, mas eu não poderia deixar de comparecer aqui para os meus amigos. Lembrando que se você quer ter o contato direto comigo, com o Clinton, se você quer ter os estudos diários e a nossa percepção do dia, durante o dia, eu falo uma coisa para você, viu? Participa da comunidade, porque você tá perdendo. E aproveita que o preço ainda está de R$ 47, porque vai aumentar. Estou avisando, tá? A partir de 2026 vai aumentar, porque a entrega lá, sinceramente, eu nunca vi em lugar nenhum. Vocês aproveitem. Mas enfim, sem mais delongas, mais uma semana que esse Bovespa rompeu o topo, né? Novidade. Para muitos aí que são da análise técnica básica, né, da clássica, vai falar que isso aqui é uma barra vermelha ignorada e aí já vai começar a fazer a percepção de parará, ó, porque veio aqui, aí rompeu essa barra para cima, agora a gente vai para 171 mil, pode até rolar. Mas a gente mora onde a gente mora, a gente sabe que tem muitas coisas acontecendo por aí, então muita cautela. Comprar aqui por um semanal é complicado, mas nada impede que a gente fique comprando durante o day trade para tentar fazer operações melhores, tá bom? Então, semanal é isso. Se a gente for ver no diário, uma coisa interessante está começando a acontecer. A gente tinha rompido essa região aqui, certo? Fizemos um candle acima, a gente até comentou que esse candle aqui fechando abaixo, a perda da mínima dele poderia gerar um possível swing trade. Ele abriu a sexta-feira perdendo aqui e rompendo já a máxima. Então já estopou essa galera. Sexta-feira foi feriado, quinta, né? Quinta foi feriado nos Estados Unidos. Sexta-feira, praticamente, os gringos não devem ter trabalhado. E o mercado foi 100% dos brasileiros. Então, assim, não confie muito nos eventos de sexta-feira. Por isso que, às vezes, eu nem gosto de operar Sexta não. Sexta eu não gosto de operar, mas assim, eu não gosto de operar dia de que tem feriado lá nos Estados Unidos, entendeu? Porque aqui fica muito bizarro. Enfim, então isso é a percepção. O que a gente tá continuando vendo aqui é justamente. Cadê? Aqui. A gente tá em cima de um topo. A gente tem essa divergência aqui. Não é você que eu queria. A gente tem essa divergência aqui, divergência linha. Por enquanto é uma divergência oculta, né? Não tem nada a se fazer. Não dá nem para pensar em vender a perda dessa mínima aqui, porque para acionar uma divergência oculta, ela tem que ticar para baixo e perder a mínima da barra que ticou para baixo. Então tem muita água para rolar aí. A gente poderia estar olhando para um cenário um pouquinho mais de micro, que é no sentido do seguinte: a primeira galera que foi estopada aqui, a gente vai colocar a linha aqui. E se a gente descer o próprio 60 minutos, a gente consegue ver o movimento de uma divergência perfeita, 60 minutos, que aconteceu na sexta-feira. Na perda deste candle aqui, foi acionado. Isso aqui até o pessoal vai falar, é two bar reversal, papapá, não sei o que. A gente não usa isso, tá? Mas é interessante saber que traria os movimentos de volta para essa região. Não seria má ideia que isso acontecesse para a gente poder comprar aqui. Não quero operar essa divergência. Acho que é muito fraco para estar procurando por uma venda aí. Para eu poder fazer qualquer venda de forma mais segura, eu preciso de duas coisas. Eu preciso ou do índice de sentimento de otimismo daqui da galera 0,9, que é o que a gente tem aí, o último o Rodrigo vai colocar aí para vocês, ou eu preciso de pelo menos uma quebra da estrutura no tempo gráfico menor. Por enquanto eu não tenho. Eu gostaria pelo menos 60 minutos, sabe? Para ficar mais confortável. Mas, se na segunda-feira o índice de sentimento tiver assim, 0,9 sai por volta de 9h30. Pessoal, a gente vai avisar o pessoal da comunidade lá na hora. Para vocês, a gente deve avisar ao longo da semana. Aí sim, a gente pode ficar mais confortável na busca de vendas, tá bom? Então tá, direto agora para as nossas regiões, mínima e máxima marcada. Aqui é aquela máxima que eu comentei com vocês, essa divergência foi acionada, a gente gostaria que trouxesse o preço de volta para cá. Não é, eu até posso, é que eu não marquei, né? Até posso tentar diminuir aqui e marcar essa região aqui como uma região intermediária para compra. Eu não gosto muito. Eu gostaria de ver, sinceramente, perdendo essa mínima para cair nessa região nossa. É a melhor região de venda, de compra. Mas, como a gente não tá podendo pedir muito, né, para cair, porque não tá caindo, então eu vou deixar essa região aqui primeiro marcada para vocês. 158.440 até 158.059, mínima de sexta. Depois, 157.770 até 157.285, linha de bola 60 minutos aqui. Depois, 156.660 até 156.336. Depois,
155,075 até 154,484. E depois, vou deixar mais essa aqui para vocês. 153,720 até 153,390. E aqui, linha de depósito diário, muito difícil de passar de primeira. 152,820 até 152,300. Beleza? Indo aqui para o nosso índicezinho futuro. O índice futuro fez um movimento diferente do Ibovespa, tá? Diferente. Porque ao contrário do Ibovespa, quando ele já tinha rompido a máxima de todo o movimento, o índice futuro tinha vindo só até aqui. Por isso que a gente ficou esperto para ver se ia rolar uma manipulação do Ibovespa e aqui dentro de região super, hiper vendedora do índice futuro, né? Só que o que aconteceu foi que no final do dia, o índice futuro acabou rompendo isso aqui. E também o índice futuro fez essa divergência. Sinal de alerta aí, sinal de alerta aí. Fechou acima, fechou abaixo, vai tentar trazer os movimentos até para essa região aqui. Aqui dá para buscar uma compra, uma manipulação, mas fica muito esperto neste movimento aqui. Quem sabe, se o índice de sentimento estiver alto, isso aqui foi o início do movimento de um recuo um pouco mais forte. Não iremos operar isso aqui por enquanto não tiver essa confirmação do índice de otimismo. Então, indo direto aqui para as nossas regiões, o que eu tinha analisado na sexta-feira? Eu não operei na sexta-feira, mas eu estava olhando aqui o gráfico enquanto eu estava vendo com vocês e ele configurou uma distribuição muito clássica de Wyckoff, né? Que a gente tem o Preliminary Supply, o AR, o BC, aí aqui é Secondary Test, isso aqui foi o primeiro... Foi o primeiro T, que é a primeira manipulação, né? Que a gente chama do Buy Climax, e depois o TED, que é a segunda manipulação. Ele fez esse movimento e no final do dia de ontem ele conseguiu de fato inverter aqui o fluxo. Então a gente tinha essa última pernada, ele fez o choque aqui. O problema eu acho que foi 5 da tarde. Cara, isso é muito complicado, né? É muita sacanagem. Enfim, ele fez esse choque aqui. Até daria pra pessoa pensar o seguinte: tá bom, eu tenho ou toda essa pernada aqui para poder, era aqui no caso, para poder procurar por eventuais retestes aqui para poder vender. Isso aqui é o ideal pra gente estar vendendo. Não tentar ficar procurando a manipulação aqui, mas esperar fazer o choque pra gente tentar ver se tem um reteste. Pelos 5 minutos não tinha, aí a pessoa ia ser obrigada a ficar vendo aqui as pernadas do 2 minutos. Olha que coisa de louco. Tanta sacanagem esse ativo. Vem aqui, pá, vem aqui, pá, vem aqui, pá. Aí ela poderia ver todas essas pernadas aqui para estar procurando por uma venda num gráfico que está 100% de alta e agora que fez o choque. Cara, muito, muito complexo para quem opera SMC procurar essa reversão aqui 5 da tarde uma sexta-feira. Mas aqui a gente teria quais os pontos que a gente poderia estar trabalhando, né? Cadê? Eu inverti, né? Agora que eu fui ver. Vocês devem estar olhando ali o meio do caminho eu falando tal, falando tudo tal, mas enfim, não chegou nem acima dos 50%, então não ia fazer diferença. Mas enfim, essa era a pernada certa, a gente gostaria, olha aqui, que chuchu beleza se ele tivesse feito isso aqui para nós. Não na sexta, né, mas olha isso aqui. Meu, se viesse aqui, eu vou até deixar essa região marcada aqui, sinceramente, para a abertura de segunda-feira, para a gente ficar bisoiando. Vai ser interessante, não para operar, para acompanhar, tá bom? Porque 2 minutos tá muito complicado, ainda mais se for na abertura. Mas aqui é uma região boa de venda. Entre 160, 620 até 160, 705. Vamos ver. Mas enfim, o que eu tava falando é que a pessoa, se ela fosse operar os 2 minutos e tivesse querendo procurar pela venda, ela ia ter que descer para essa região, depois ela descia para essa região. Aí aqui nessa região, nossa, olha que canseira. Olha como tem que ser muito particular. Esse aqui tá tocando 50%, eu ia ter que trabalhar esse daqui, que pelo menos tá um pouco mais distante, 50%. Daí o que a gente poderia ter feito, né, no operacional? Vamos pintar aqui só para fazer esse diário do trading com vocês. É que assim, 5 da tarde, né? Bizarro. A gente poderia esperar ele tocar aqui quando ele fechasse de volta dentro dessa liquidez aqui, ó. Você poderia operar ou toque, ou às vezes a região, a rejeição, ou 50%. 50% não chegou, o toque ou a rejeição. E aí, deixa eu ver, a rejeição aqui. Aqui tá 2 para 1. Tinha que marcar 3 para 1, só pra gente ver se... aqui é o 3 para 1. Ah, então teria sido bom, ué. É isso mesmo. Aparência, objetivo, cor preta. Eu vou colocar o objetivo verde. Cara, teria sido bom, hein? Imagina só. E ainda veio até aqui. Pagando quantos pontos? A entrada teria sido aqui, mais ou menos. 300 pontos.
para um stop. Nossa senhora, agora eu tô vendo aqui, de 30 pontos. É loucura, é loucura. Mas teria sido interessante se acontecesse durante o pregão, se acontecesse num dia que não tivesse de day off lá, né? Mas enfim, essa região aqui, eu vou deixar marcada também. Mas é que eu fico com medo de ficar marcando 2 minutos pra vocês. Deixa eu ver uma coisa. 5 minutos. Fica interessante. Não. Gente, eu vou tirar, porque eu tô achando muito arriscado eu passar isso pra vocês. Isso aqui é só pra quem já tem mais experiência mesmo. Mais experiência mesmo. Porque enquanto ele não perder essa região aqui, fica um pouco complexa, é melhor, ó, vou desfazer. Mas vocês sabem, tem aí uma região, mas fica complicado eu ficar passando isso aqui pra vocês no YouTube. Mas saibam que ali pode ser região de... Não, na verdade, diferente. Vou deixar, não operem, vamos olhar, vamos analisar, vamos ver se presta esse negócio de SMC, vamos ver se vai respeitar, tá bom? Supondo que tudo aqui, isso aqui era uma distribuição lá no topo, supondo da manipulação de 60 minutos aqui e a manipulação de 60 minutos no Ibovespa, tá? Vou deixar isso aqui só porque desencargo de consciência. Então tá, mas o que eu tô mais interessada mesmo, o que eu quero fazer, o que eu vou procurar é isso aqui, que são as compras do recuo do índice futuro. Deixa eu já apagar isso. E a primeira compra tá aqui, em 159.545 até 159.300, mais ou menos. Depois, 158.855 até 158.475. Depois, 158.080 até 157.515. Essa linha aqui é só para minha referência, tá? É semanal, mas ela não tá válida. 156.700 até 156.372. 155.464 até 155.100, mais ou menos. E depois 155 até 154.890. Tô deixando aí para muitos dias para vocês, porque essas regiões elas valem para a semana toda. Falando de dólar aqui, agora, rapidinho. Doleta, eu acho que eu comentei com vocês ou foi no vídeo da comunidade, agora fiquei na dúvida. Eu fiz essa compra junto aqui com o pessoal no RSI abaixo de 30, né, depois de um forte movimento de alta. E aí a gente tinha duas possibilidades de stop. A primeira possibilidade de stop foi em cima desse doji, e a segunda possibilidade de stop, quem quisesse ser um pouco mais seguro, pegaria atrás dessa região toda. Então, para quem pegou a primeira região, essa primeira aqui, ó, e a compra foi feita aqui, no fechamento, mais ou menos, pegou mais do que 5-1, foi bem bacana mesmo. E a pessoa que pegou pelo segundo stop, pegou aí, não chegou a pegar 2-1, dependendo de onde a pessoa entrou, né? Que pena. Mas ainda tá válido, tá? Inclusive encostou aqui no POI. A expectativa do movimento é justamente isso aqui. Olha como tá bonito esses 60 minutos da divergência. Que sempre é aqui e aqui subindo. Então a expectativa do movimento é ele vir retestar esse topo aqui, quem sabe romper esse topo duplo, que tem um topo duplo aqui, e aí sim vai cravar o 2-1 da pessoa, e a gente vai trazer os preços de volta para essa região, que é onde eu quero muito mais vender do que por esse ponto. Aqui, sinceramente, não marquei nada. Eu não tenho nada pra fazer aqui, tô de boa desse ativo, vou olhar outros gráficos, por isso que eu opero tantos gráficos. Porque eu não preciso ficar fissurado em um procurando uma operação onde não tem ou onde tá mais complexo, né? A gente quer o fácil. Um trader é tão bom quanto o ativo que ele escolhe. Se é um ativo difícil, igual eu vejo que aí a galera é fissurada no índice futuro num minuto, cara, é muito difícil se você se tornar um bom trader operando o índice futuro num minuto. Mas é muito fácil você se tornar um bom trader operando gráficos de 60 minutos, de 2 horas em ações. Cara, você vai ser um gênio. É porque as pessoas não querem, tá? Então tá. Região de compra ainda válida aqui para mim no dólar, 5,363 até 5,354. Depois, eu ainda tenho essa região aqui em 5,335,50 até 5,324,50. Regiões de venda. Aí tá, aqui um ponto. Eu quero falar para vocês. Aqui a gente viu que a gente tem esse topo duplo, então eu não posso operar nessa região. Eu tenho que esperar ele romper, fazer um spring, às vezes um candle de 5 minutos fechando acima, fechando abaixo. Eu posso operar a venda aqui, por isso que eu deixei essa região aqui marcada. Mas aqui, somente depois que ele romper, tá bom? Depois, a gente tem essa região bacaninha, 5.407 até 5.414. Depois dessa região muito boa também, 5.428,50 até 5.435,50. Depois 5.442,50 até 5.452. Depois 5.482 até 5.494,95. Isso, ok? Lembrando que essa região aqui de cima aqui também tem um topinho duplo. A gente quer a captura da liquidez dele, cai dentro desse POI para poder cair, tá bom? Falando lá dos mercados lá de fora, vamos bem rapidinho.
Começando aqui pro DXY. DXY finalmente está rompendo essa linha de tendência de alta. Ainda queria que ele viesse um pouquinho a mais, tá? Inclusive, eu já vou trazer um pouco para essa região, porque a linha de Bose ela veio um pouco mais para baixo. Então, a gente fica um pouco espertinho aí. Mas agora já cumprimos esse alvo. Agora, quando ele cair e cravar aqui nossa região, ele deve, assim, é uma probabilidade boa dele dar um ponto de parada e vir romper esses topos. Aqui tem liquidez, é aqui que ele vai fazer a maior queda dele, possivelmente, tá? Quando tocar 100,578, que é uma linha de Bose que a gente tem, eu não lembro se é do diário ou do semanal agora. Se passar essa região, ele vem para cá, 98,324 até 98,054, sempre mirando para lá, tá? Sempre mirando. Eu quero uma compra para mirar aquele alvo. E depois 97,302 até 96,835. Se eu ver que ele perdeu essa região aqui, ele vai ter feito o quê? Ele vai ter feito o choque dessa pernada inteira aqui. E aí aqui eu tô autorizada também a estar buscando por vendas para vir para essa região, tá bom? Em contrapartida, euro-dólar, ele tá no movimento de alta aqui, chegou nessa região nossa, tá no último topo aqui, mas não fez a quebra de estrutura dessa pernada válida. Ele, na verdade, ele fez uma mitigação até uma região de 79%, inclusive desse ponto, tocando uma linha de Bose aqui. Cara, essa compra aqui foi fenomenal na sexta ou na quinta, agora não tô na dúvida. E assim, subiu reto. Lindo, maravilhoso. E o alvo dessa compra é vir para cá. Então, não vejo vendas antes disso, somente quando chegar aqui em 1,16190, eu posso procurar por vendas para tentar ver se eu consigo pegar uma venda rápida aqui, mas sabendo que se o DXY ainda tem um caminho um pouco mais para baixo, o euro-dólar tem um caminho um pouco mais para cima, até que eles invertam novamente. Se não vier para cá e cair, perder essa região, aí eu só vou poder comprar aqui em 1,5336 até 1,15250. E depois 1,15092 até 15,018. Tchau. Nada a se fazer com o ourinho, deixa ele embora. Vamos torcer para ele romper esse topo, voltar a tendência de alta e vai ficar muito fácil operar esse ativo, porque todo recurso vai comprar. Coisa mais fácil do mundo. Por enquanto, ele está nessa região de defesa aqui, que pode dar uma canseira para o preço. Inclusive, está marcado na minha região, ele já chegou na minha região, mas eu quero o toque dessa linha, em 4232. E aqui, eu vou procurar pelo nosso gatilho. Como é 288 a região, vou procurar por 1 hora sobrecomprado, check, já está. E eu vou procurar por uma divergência do 12 minutos, muito lindo, olha como pode se formar. Veja como a gente já tem essa região aqui. Então, o preço caindo um pouquinho aqui, traz aqui para cá um pouco o histograma. Preço sobe, toca na linha, vai ter a divergência do 12 minutos aqui e nós podemos operá-lo para tentar trazer o preço para cá. Capite? Caso ele não tenha divergência, não me deu gatilho e tudo mais, aí vamos torcer, rompe aqui logo, rompe aqui que tem muita liquidez nesse topo duplo, volta 100% para alta e aí a gente vai olhar para o ourinho com muito carinho. E o S500 ficou feriado fora, todo mundo quinta-feira, sexta-feira, chegou na nossa região, fez uma divergência aqui de 1 hora, não é divergência perfeita porque foi ao longo deste movimento inteiro aqui. Eu gosto quando é movimento subsequente, tá? Então aqui não vou operar, não quero operar nada. Aqui daria para fazer duas coisas, né? Como eu tenho essa pernada válida aqui, eu poderia estar buscando por essa região aqui parado para tentar comprar. Problema, eu tenho muita liquidez abaixo. Então, se eu fosse um grande player, se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, seria muito mais fácil para o grande player ele estopar isso aqui e faz esse movimento. Então, por isso que eu nem quero marcar, nem quero olhar, nem vou botar alarme para não ficar querendo operar. Então, 6785 até 6768, região de 1 hora aqui para tentar capturar esse movimento. 6715 até 6692, 6626 até 6595. Lembrando que a gente fez justamente esse movimento forte de queda, onde a gente chegou aqui com o RSI abaixo, e agora é a primeira vez que o RSI do 4 horas está acima de 60. O que pode significar um topo... Nossa, não tinha visto isso aqui, não. Não tinha visto isso aqui. Isso que é bom da aula. A gente vai vendo coisas durante. Pá, eu vou ter que retirar o que eu disse. Primeira vez do RSI do 4 horas acima de 70. E eu tenho essa divergência aqui. No 288 eu tenho também. No 288 não tenho, eu tenho no 4 horas. Daria para operar o 4 horas, sim. Na região do 4 horas, com RSI aqui, a perda deste candle aqui
para tentar trazer o preço para cá. Vamos ver se tem um risco-retorno? 2-1. Não é algo que me apetece muito. Pensando na divergência, pensando no RSI, aí sim, aí, meu caro, seria outro tipo de operacional. Entenda bem. Então, pelo outro tipo de operacional, já tem que estar vendido aqui. Quando chegou o toque aqui, eu tinha que ter vendido aqui 11 horas. Mas beleza. A gente bota o stop aqui e a minha saída a gente pode tentar colocar para essa região. E quiçá, se for um movimento de continuidade, quem sabe ele perde aqui. Então, eu acho que às vezes vale esse risco, tá? Vale esse risco. Mas lembrei de uma coisa. O índice de otimismo está em extremo medo. Não, né? Não vamos ficar de fora dessa venda, tá? Vocês devem estar me achando muito confusa, né? Mas eu tô trocando uma ideia com vocês e eu estou estruturando o que vai ser o meu operacional dessa semana com vocês. Então é assim que eu fico pensando direto, tá? Então, como o índice de otimismo tá no nível de extremo medo, a possibilidade de alta é maior do que a possibilidade de venda. Então, vamos ficar olhando, vamos ver como é que vai acontecer esse movimento aqui, só focar nas compras aqui de curto prazo, tá bom? E o Bitcoin, que rompeu as regiões contra tudo e contra todos, está formando agora aqui uma base, aqui é o key level, a gente quer a manipulação desse key level, nem que seja numa hora, fechando abaixo dessa região, depois fechando acima dessa região, para operar isso aqui, tá? Então, primeira região de compra de 1 hora, 90, 126 até 89, 484, depois 87, 743 até 86, 880, região de venda, ele tocou essa nossa região aqui, e inclusive ele tava com a divergência do 1 hora, a perda aqui do 1 hora, mas eu não sei se valeu o risco retorno. Não, deixaria. Não valeria a pena. Só se a pessoa operasse aqui o toque, mas aí o stop ia ter que ser aqui. A rejeição que valeria, mas aí eu acho muito arriscado. Tá procurando o stop. Tem operações mais fáceis. Então vamos esperar ver se ele manipula aqui embaixo para comprar. Ou então, se ele continuar subindo reto, a gente quer o toque desse ponto aqui, 94,110, para estar operando a divergência aí do 1 hora novamente, ou às vezes a divergência do próprio 12 minutos. É 93.073 até 94.383. Depois, 95.970 até 96.726. E depois, 98.000 até 99.920. Regiões de venda do Bitcoin. E é isso, meus caros amigos. Um excelente final de semana para vocês. Um grande beijo. Aproveitem em família. E é isso. Eu queria até falar. Muito obrigada pelos comentários da semana passada. Foi bem bacana. Eu não consegui responder todo mundo, mas eu vou responder. Muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo.